Fala galera, meu nome é Fernando Nipper, vamos começar mais um vídeo do módulo 3 do curso de Adobe Premiere Sage Evolution. Esse curso é promovido pela Sage Capri. Vamos falar um pouco agora sobre efeitos básicos. Não são exatamente os efeitos especiais que a gente tanto espera, mas são efeitos fundamentais, basicamente de posição, tamanho e transparência dos nossos vídeos. Conforme a gente vai adicionando mais efeitos, a gente vai trabalhar com eles no mesmo lugar, mas por enquanto a gente vai falar só dos efeitos básicos. Então vamos aqui para dentro do nosso software. A gente já tem aqui uma edição que a gente começou no vídeo anterior. Você já deve estar pirando aí numa edição nova, uma edição maneira, usando toda a criatividade de vocês, mas por enquanto vamos aqui no básico só para a gente se manter focado na ferramenta. Basic Effects, então toda vez que a gente seleciona um bloco, seja ele de vídeo ou de áudio, na janela Effects Control, se não encontrarem ela por aqui, eu já selecionei ela, estava do lado da minha janela de preview. Se não encontrarem essa janela de Effects Control, Window ou janela Effect Control, clica aqui que ele vai magicamente aparecer. Mentira, tecnologicamente. Selecionou Effect Control, está aqui o bloquinho de vídeo. No que eu selecionei um bloco de vídeo ou outro, ele me abre algumas opções. As opções primárias aqui são Motion, como a gente tinha dito, posição 960 e 540 é o centro da imagem, é a posição onde está o Anchor Point, que é esse pontinho aqui no centro da imagem. 960 por 540 nada mais, nada menos é do que a metade de 1920 por 1080, que é esses numerositos aqui. Então, se eu clicar nesse número e arrastar para um lado ou arrastar para o outro, a nossa imagem, por mais que seja um vídeo, ela é uma lâmina de vídeo que a gente pode deslocar dentro da nossa área de vídeo. E aí a gente começa a sangrar ela para fora da imagem. Não é exatamente o nosso objetivo nesse vídeo, nesse trabalho. Então não é isso que eu quero. Aqui à direita tem Reset Parameter, ou seja, ele vai reiniciar os parâmetros, ele vai voltar para o mesmo lugar. Aqui embaixo na escala, se eu simplesmente clico no número e não clico uma vez só, eu já clico e arrasto, eu posso mudar a escala do arquivo. Aqui eu tenho uma guia que a gente pode fazer isso por um outro slider, né? Um cursor aqui que é mais prático talvez, mais preciso do que simplesmente ali. Ou eu posso adicionar um valor de 50%, e quero que ele esteja na posição 0, e esse vertical aqui na posição 0, ele jogou o nosso cara para lá. A gente ainda tem a opção de, uma vez que ele está com esses pontilhados, esse gradeado aqui, que é para a gente puxar, a gente pode jogar ele para lá ou para cá, aumentar ou diminuir, ou então puxar ele aqui por cima. Quando a gente quer achatar uma imagem, ou seja, tirar ela da mesma proporção, a gente precisa vir aqui em escala uniforme e desligar esse botão aqui, e agora quando eu puxo por aqui, ó, ele vai achatar, ou seja, ele vai ter duas escalas, uma de altura e uma de largura. Eu não quero pirar com isso, vou reiniciar as duas, vou ligar esse botão, ou seja, ele vai manter a minha escala conectada, nunca vai perder a proporção. Eu vou reiniciar a posição, reiniciar o tamanho, e a nossa imagem está na posição original. Não está vazando nem para um lado nem para o outro. Selecionei aqui, ele não tem nenhum clipe selecionado, então ele não está nos mostrando nada aqui. Selecione esse cara de novo. A gente já viu de posição vertical, horizontal, escala, escala uniforme, né? E aqui a gente pode ir seguindo no mesmo quesito de poder fazer isso de uma maneira ou de outra. Aqui a gente tem a rotação, Anchor Point. Anchor Point, como a gente já tinha dito, é aquele pontinho que tem ali no meio. Ele não é só enfeite, ele está dizendo, ó, eu vou jogar, quando eu estou mexendo aqui, ele está mexendo na imagem, jogando o nosso vídeo para o lado, mas o ponto de referência não está se mexendo junto, ele está parado ali. Ó. Quando a gente mexe na posição,
o ponto de ancoragem vai junto. Para que serve isso? Esse meu ponto de ancoragem está aqui na ponta, na hora que eu girar a minha imagem, ó, ele vai usar aquele ponto como pivô, né? Vai usar... Quando eu girar a minha imagem, ele vai usar aquele ponto como pivô. Ó, aquele é o ponto de ancoragem. A partir dali que ele vai rodar a imagem. Se eu loucamente aqui vou jogando meu anchor point para o lado, ó, deixa eu selecionar aqui. Estou jogando meu anchor point para o lado. Quando eu girar a imagem agora, ó, o pivô rotacional aqui da imagem é o anchor point. Então, ela está girando numa outra posição. A gente tem, uma vez que ele está selecionado, eu posso pegar com o mouse, botar nessa ponta. Quando eu for rotacionar, ponto de rotação, o eixo da imagem passa a ser o anchor point. Não quero nada dessa bagunça, vou sair reiniciando todo mundo, ou simplesmente em Motion eu posso reiniciar todos os parâmetros. Quem pertence ao Motion? Quem está dentro da guia Motion. A gente pode ver que tem 3 parâmetros aqui fundamentais. Se eu abro, a gente está visualizando, desloquei ele de lugar. Esse pequeno effects aqui quer dizer que a gente está ligando ou desligando esse efeito sem que eu preciso desfazer o que eu já presetei, o que eu acabei de me esforçar para conseguir. Eu só quero ver como era e como era sem efeitos e como é com as minhas alterações atuais. Então, mas é isso, não é isso que eu quero todo mundo zerado na posição normal, centralizado, seguindo aqui. Anchor Point a gente já falou, não vou falar sobre anti-flicker neste curso. Fechar o Motion aqui. Opacidade, ou seja, a transparência. Parâmetro de 100% a gente vê a imagem toda. E conforme eu vou baixando aqui, a imagem vai ficando transparente. Se eu tenho esse bloco de vídeo em cima de outro bloco de vídeo, quando a nossa imagem começa a ganhar transparência, a gente começa a ver o que está embaixo dela. O vídeo de cima é o cara empurrando as cartas, o de baixo é ele baixando o jogo na mesa, botando uma em cima da outra. Eu estou vendo agora ele fazendo todo o movimento. Esta linha que acompanha os nossos blocos de vídeo, elas representam exatamente, olha, eu vou botar em 50% de transparência. Então, ó, aqui eu selecionei o vídeo, ele está me dizendo 50% de transparência. E se eu subir esse negocinho aqui, essa linha, ele vai para 100% ou vai para o que eu quiser, 80%. Tenho transparência. Se eu botar um em cima do outro, eu vou ter um pouquinho de transparência de cada um. Eu vou ver uma confusão aqui de fusão de vários clipes. E aí isso pode ser usado para infinitas aplicabilidades, pode se aplicar isso em inúmeras situações. Vou voltar todo mundo para onde estava a minha linha do tempo aqui. Opa, tem uma bolinha aqui, ó, e outra aqui. O que está acontecendo aqui? A gente vai ver nesse curso ainda em animação, introdução à animação, a gente vai ver os relógios, né? Os relógios que nos dão aqui, abrem os keyframes, ou seja, a gente vai ter num ponto do vídeo, ele vai estar com 100% de opacidade, e no outro ponto ele vai estar com 0, isso quer dizer que ele vai para fade out. Aqui ele não está em 0, basta eu puxar para baixo, já está me dizendo lá que está em 0, isso é play on fade out. A imagem vai para o black completo, ou se fosse ao contrário, seria um fade in, e ela estaria do black indo para a imagem com 100% de transparência. Isso é uma das funções da caneta que a gente já viu lá atrás. Ela tem justamente essa aplicação aqui, ó. Ela cria pontos na nossa linha de transparência e quando eu passo aqui ela foi para 0 e voltou para 100. Então eu tenho essa caneta, ela vai criando novos pontos. Uma vez que o ponto está criado, basta eu estar com a nossa ferramenta, atalho tecla V, que é a nossa ferramenta inicial. Se ela estiver selecionada, já é o suficiente para eu mexer esses pontos já de edição aqui, que eu posso fazer o efeito como eu quiser. Existe uma maneira bem mais fácil de simplificar isso daqui,
E todos os efeitos que a gente criou, aqui a gente pode zerar ele sempre aqui nessa flechinha, ou selecionando todos eles, mouse contrário, remover atributos. E ele está me perguntando quais são os atributos que eu quero remover. Não tem áudio, mas se tivesse a gente também poderia remover atributos de áudio, como volume, pan, de que lado direita e esquerda, né? Mas a gente vai tirar o motion, a gente já tirou, mas tudo bem. Opacidade, vai tirar todos esses pontinhos. E o time remapping aqui, que é o remapeamento de tempo, que vai trabalhar com aceleração e desaceleração das imagens. Vou selecionar todo mundo aqui, quem tiver com algum atributo aqui alterado, ele vai zerar. Então, só recapitulando rapidinho aqui, remover atributos, ele tira todas as edições em determinados parâmetros. No nosso caso, a gente tinha feito opacidade e ele sumiu com ela. Esses são os parâmetros básicos. Vou puxar aqui um arquivo do nosso banco de imagens aqui. Dei um duplo clique nela. Vamos pegar essa situação aqui desse copo com fumaça. Ele vai empurrar esse copo para a gente. Vou colocar um Alt. Volto um pouquinho. E vou colocar um Win aqui. Puxa esse cara para cá. Veio com áudio, veio com vídeo, veio com todo mundo. Vou pegar a minha, em vez da lupa, a mãozinha aqui para puxar um pouquinho para o lado. Volto para minha seleção, minha ferramenta de seleção. E tenho aqui um movimento. Quero um pouquinho mais curto. Já vai ganhando fluência aí na timeline. Quero isso aqui um pouquinho mais curto. Então eu tenho efeito, controle de efeitos. Só que agora eu tenho aqui áudio. Da mesma maneira, a gente tem aqui um controle de volume. A caneta faria a mesma função para a gente ir volume para 0 e volume para XDB 9.8 dBs aqui, que ele está medindo o volume em dBs, não em percentual. Posso acertar como eu quero, ele vai para fade out, fade in, saiu, entrou. A gente não precisa fazer isso aqui na ponta dos vídeos para fazer um fade out, porque a gente já vai chegar em transições. Inclusive é o próximo vídeo desse módulo do curso de Adobe Premiere Sage Evolution. Esse curso é promovido pela Sage Capri. Meu nome é Fernando Nipper e até o próximo vídeo.